Olá, tudo bem? Hoje nós queremos falar contigo a respeito de uma fé que te faz servir. E ninguém melhor para personificar esse tipo de fé do que o apóstolo Paulo. Esse homem que foi um ferrenho perseguidor da Igreja de Jesus e que em Atos 9, versículo 1, quando ele ainda se chamava Saulo, a palavra diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha só o que essa palavra diz, esse homem respirava ameaças de morte contra os seguidores de Jesus. Até que um dia, então indo pela estrada de Damasco, ele recebe uma luz vinda do céu, ele tem um encontro maravilhoso com a luz de Deus, algo sobrenatural acontece na vida de Paulo, ele cai ao chão e ele ouve a voz de Jesus chamando por ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então esse homem, a partir desse encontro, ele recebe de Deus uma nova perspectiva de vida. A fé que foi gerada no coração de Paulo o leva a perceber que a vida dele tem um propósito muito maior do que ele mesmo, muito maior do que as suas próprias ideologias, muito maior do que a sua religiosidade, muito maior do que tudo que ele aprendeu até então. E isso acontece com cada um de nós. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, o Senhor ele gera fé no nosso coração, nós recebemos dele uma nova perspectiva de vida. Nós recebemos dele uma nova perspectiva que nos leva a reconhecer que a nossa vida tem um propósito muito maior do que nós mesmos, maior do que nossos sonhos, maior do que nossos projetos pessoais. O Senhor nos leva a perceber que a partir do momento em que nós estamos com Ele, caminhando o seu caminho, andando com Ele no reino de Deus, a nossa vida ganha uma proporção muito maior do que nós já pensamos. E o Senhor sempre nos surpreende. A pergunta que eu tenho para te fazer é: você já pensou a respeito disso? Você está hoje cumprindo com o propósito eterno de Deus na sua vida? Paulo, ele foi de perseguidor da Igreja de Cristo, de alguém que respirava ameaças de morte aos cristãos, a apóstolo de Cristo. A fé desenvolveu nele um desejo de servir ao Senhor de tal forma que ele virou alguém que propagava o Evangelho. Aquele que era perseguidor do Evangelho se transformou então num pregador do Evangelho. E ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo ele foi alguém que foi responsável por quase metade do Novo Testamento que nós temos hoje em nossas mãos. Ele influenciou muitos cristãos por todo o mundo e até hoje as suas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, nos influenciam, nos alimentam, pois estão na palavra de Deus. E a pergunta que eu gostaria de deixar aqui é: você está engajado no reino de Deus? Você já pensou que a sua fé precisa te levar a servir a Deus? A tua fé ela precisa te compelir, te mover a se colocar, se posicionar no reino de Deus para servir ao Senhor. E a transformação que o Senhor realizou em Paulo, transformando ele de Saulo de Tarso a Paulo, então o apóstolo, isso vai acontecer na vida de cada um de nós. Eu espero que esse devocional abençoe a sua vida e que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.